Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Estamos no início de mais uma semana, não é mesmo? Mais um novo ciclo que se inicia nesta segunda-feira, né? Começamos a semana ontem, domingo, e hoje eu quero deixar para você, né? Creio que muitos hoje não irão trabalhar, feriado, né? Mas a nossa semana, ela já se iniciou, né? E o Salmo 92 nos diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundas são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco nada entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. O versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O salmista que ele celebra, ele louva a Deus, né, por amor da sua obra, da justiça e da graça do Senhor. Nós temos motivos de sobra todos os dias para nos colocarmos diante de Deus com ações de graça, júbilo, louvores ao teu santo nome. E o salmista, né, ele fala sobre o instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Louve ao Senhor. Nós precisamos entender a diferença entre o ímpio e o justo. Ímpio é aquele que comete impiedade. Não necessariamente podemos colocar como ímpio aquele que não está na igreja ou não congrega. Não, a palavra ímpio, ela é aquele que comete impiedade. E mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo eu carregando um título de cristão, eu posso ser ímpio. Ímpio no sentido de cometer impiedade, de cometer injustiça, né? Então a palavra ímpio, ela não está se assemelhando a uma pessoa que não é cristão ou que não congrega. Não, a palavra ímpio, ela coloca aquele que comete impiedade, comete injustiça, o homem que não pratica as leis de Deus, para melhor compreensão nossa. Então, mesmo estando dentro de uma igreja, se eu não pratico a palavra de Deus, eu trago comigo a característica de ímpio, né? Alguém que comete impiedade, que comete injustiça. Porque assim, tem muitas pessoas que não vão à igreja, que não se intitulam cristão, mas que são pessoas justas, são pessoas boas, né? Então a palavra de Deus, ela diz que o justo, né? Veja bem, no capítulo 12 nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Quem é o justo? O justo é aquele que está, né, dentro de uma igreja, que congrega. Não, o justo é aquele que pratica justiça, aquele que anda honestamente, que tem dignidade, é uma pessoa que vive uma vida honestamente, alguém justo, né? Então o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Agora sim, ele fala dos que estão plantados na casa do Senhor. Olha para você ver, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus.
Ou seja, aqui já tem uma diferenciação entre justo e aquele que está plantado dentro da casa do Senhor. Porque o justo não é só aquele que está, né, que pratica uma religião, né? Tem muitas pessoas que não seguem nenhum credo religioso e são pessoas justas, são pessoas boas. E eu te dou um conselho aqui de Cornélio. Era um homem piedoso, está lá em Atos 10, mas que ainda não estava plantado na casa do Senhor, que não servia, que não seguia a Deus. E o Senhor manda Pedro ir lá para convidar Cornélio, né? Vim para a presença do Senhor, está plantado, né? Plantação do Senhor Deus. Então Cornélio, ele, antes dele conhecer Jesus, ele era uma pessoa justa, uma pessoa boa, tanto que as esmolas dele, ou seja, a piedade daquele homem chegou até a Deus, né? E o Senhor mandou Pedro ir lá para convidar ele para vir, né? Para conhecer Jesus, para servir Jesus. Então aqui nós vemos uma diferenciação entre o justo, né? Que é uma pessoa boa, né? Mas que talvez não pratica uma religião, não segue a Deus, né? Os caminhos do Senhor, e aqueles que estão plantados, que é o que o Senhor nos convida para conhecê-lo, né? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então aqui esses que estão plantados na casa do Senhor, né? Eles não só florescerão, né, crescerão, mas na velhice ainda serão frutos e serão viçosos. Por quê? Porque a força não vem dele, a força vem do Senhor. Então nós precisamos praticar o louvor, a adoração a Deus, que o salmista começa dizendo lá no início desse salmo. Anunciar a salvação do Senhor, dar brados de glória ao nome do nosso Deus. Que você possa ser uma pessoa justa, que você possa ser uma pessoa honesta, mas que além de justo, você possa estar plantado na casa do Senhor, servindo ao Senhor, na presença do Senhor. É o que eu te aconselho, meu irmão, porque não basta apenas fazermos boas obras, se não confessarmos Jesus, entregarmos Jesus à nossa vida, nós estamos em falta com Deus, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver reportada essa história falando sobre Cornélio, tá bom? Fico por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, que Ele traga sobre você a compreensão da palavra dele, e que você possa ser uma pessoa justa e também uma pessoa plantada na presença do Senhor. Deixo o meu abraço, fiquem na paz, até nosso próximo encontro.